Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No início dessa segunda parte do nosso noticiário, eu vou a São Paulo falar com a Vanessa Casalino. Mais uma vez, Vanessa, sobre os desdobramentos da investigação sobre o prédio que desabou aí no centro de São Paulo. Hoje os bombeiros encontraram o primeiro corpo, né? Isso, Mariana. Boa noite para você, boa noite a todos. Um corpo foi encontrado nos escombros do edifício que desabou, lá no Largo do Paissandu. E, de acordo com os bombeiros, aparenta ser o de Ricardo Amorim, que aparece nas imagens da tragédia a poucos segundos de ser resgatado, antes que o prédio em chamas caísse. De acordo com os bombeiros, o corpo estava num local próximo ao de onde Ricardo caiu e tem tatuagens parecidas com as dele. Além disso, foi encontrado também com um cinto de segurança que havia sido instalado em Ricardo momentos antes do desabamento. O secretário de Segurança Pública, Magno Alves, que acompanha os trabalhos de busca, confirma a hipótese de que seja mesmo o corpo de Ricardo. Ele foi encaminhado ao Instituto de Criminalística, onde deve ser identificado. No local do desabamento, a montanha de entulho nos escombros chega a 15 metros de altura, 5 máquinas estão sendo usadas na retirada do material e os bombeiros trabalham agora com o número de 6 pessoas desaparecidas. O próprio Ricardo, uma mulher e 2 filhos gêmeos, além de um casal que não é visto desde o dia da tragédia. Até agora, a polícia ouviu 16 pessoas no inquérito que apura as responsabilidades e as causas do incêndio. Um dos coordenadores, Ricardo Lima, o Careca, prestou depoimento. Ele seria o responsável por descobrir e ocupar prédios. Careca chorou e disse que não estava no prédio no dia do incêndio, que viu tudo pela TV e que então foi para lá ajudar. Afirmou também que os pagamentos feitos pelos moradores eram usados para comprar bombas de água para abastecer o prédio. Ananias dos Santos, líder da ocupação, ainda não foi prestar depoimento e está sendo procurado. Moradores do prédio acusam Ananias de enriquecer às custas do movimento. Mariana. Obrigada, Vanessa Casalino. Certamente esse assunto ainda vai render muitas investigações e a gente vai acompanhar por aqui. Obrigada, Vanessa. Bom, eu volto então a falar com a Carolina Pimentel, lá na redação da Agência Brasil. Carol, você traz informações para a gente sobre os processos que o ministro Dias Toffoli mandou seguirem para a primeira instância, processos contra deputados, já em razão da decisão dessa semana do Supremo Tribunal Federal de restringir o foro privilegiado, né? Mariana, menos de 24 horas, né, depois do plenário do Supremo Tribunal Federal ter restringido o foro privilegiado para deputados federais e senadores, o ministro Dias Toffoli enviou para instâncias inferiores 6 ações penais e um inquérito envolvendo parlamentares no exercício do mandato. Um inquérito que corre em segredo de justiça envolve o deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, que é processado por tráfico de influência. Na semana passada, o nome do parlamentar apareceu nas manchetes de jornais após ele ter sido filmado dando um soco em um homem em meio a um comício no Pará. As ações penais envolvem os deputados Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, Roberto Góes, do PDT do Amapá, Marcos Reateg, do PSD do Amapá, Cícero Almeida, do PHC de Alagoas, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo e Decaso Takayama, do PSC do Paraná. Em nota, Alberto Fraga disse ser favorável ao fim do foro privilegiado e que os casos sejam definidos o mais rápido possível. A nossa equipe ainda não tem o retorno dos demais citados nas ações. Na sessão plenária de ontem, o Supremo aprovou a restrição do foro por prerrogativa de função para deputados e senadores. Por 7 votos a 4, os ministros decidiram que os parlamentares só podem responder a um processo no STF se as infrações penais ocorrerem em razão da função e cometidas durante o mandato. Volto com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, ainda sobre essa questão do foro privilegiado, ontem eu cheguei a citar aqui também nos corredores do poder que existe uma proposta de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados que trata sobre o fim do foro para todos os casos, né? A decisão do Supremo dessa semana atinge apenas deputados e senadores. Essa PEC atingiria, então, também juízes, membros do Ministério Público, secretários de Estado, enfim, todos no Brasil que têm foro privilegiado hoje. E aí, o presidente da Câmara dos Deputados determinou que a comissão especial que foi criada para analisar essa PEC se reúna já na próxima quarta-feira. Essa comissão especial foi criada em dezembro,
lembram, assim que a PEC chegou lá na Câmara dos Deputados, essa PEC já foi aprovada por unanimidade no Senado, mas faltava ainda alguns partidos políticos indicarem seus membros para essa comissão. Já tem 35 indicados, faltavam 8 ainda, e ela acabou não começando a funcionar. Então, o Rodrigo Maia agora determinou o início das discussões sobre essa PEC com a reunião dessa comissão. Lembrando que o presidente da Câmara entende que é possível a tramitação de PEC mesmo neste período em que está acontecendo intervenção no Rio de Janeiro, intervenção federal, mas há já a certeza, pelo menos, de que a Constituição não pode ser emendada nesse período. E aí há uma discussão se é possível fazer o trâmite normal das PECs e até, eventualmente, uma votação sobre elas, e aí ficaria apenas aguardando a promulgação. Há quem entenda que nem mesmo o trâmite poderia acontecer, mas Rodrigo Maia determinou, então, que essa comissão comece a se reunir. Olha, a gente segue falando, mas agora de reforma trabalhista, eu vou falar com o Vitor Ribeiro, lá na Rádio Nacional, com a Carolina Pimentel, perdão. Falo novamente com a Carolina Pimentel, porque, Carol, o ministro Ives Gandra Martins, do Tribunal Superior do Trabalho, admitiu aí que há uma divisão dentro do tribunal a respeito da reforma, né? Mariana, o ministro e também ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, ele disse ontem na capital paulista que a Justiça Trabalhista está dividida quanto à aplicação da reforma que alterou as regras processuais e materiais do direito trabalhista. O magistrado defendeu a reforma e sua aplicação para todos os contratos ao participar de um evento organizado pela União Nacional das Entidades do Comércio e Serviço. Ele também destacou a queda de mais de 50% no número de ações trabalhistas. O ministro reconheceu que há uma resistência entre os próprios magistrados, inclusive no Tribunal Superior do Trabalho. Por outro lado, ele disse que seria, abre aspas, forçar demais a interpretação, fecha aspas, considerar que a reforma trabalhista não abrange todos os contratos vigentes. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, ainda a respeito também da questão da reforma trabalhista, esta semana estava pautado no Supremo Tribunal Federal um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, da qual o ministro Luiz Barroso é relator, que justamente questiona um ponto da reforma. Foi uma ação movida pela Procuradoria-Geral da República, que questiona se é possível, de acordo com o novo texto da lei trabalhista, cobrar honorários advocatícios, tem palavra que às vezes fica difícil de sair, viu? Honorários advocatícios e custas processuais, como, por exemplo, as custas decorrentes de perícias, de pessoas que tenham ali condição de pobreza e que sejam beneficiárias da gratuidade judiciária. Então, a Procuradoria-Geral da República questiona se é possível fazer esse tipo de cobrança e essa ação direta de inconstitucionalidade estava na pauta dessa semana. Não houve tempo para que ela fosse votada em meio a essa discussão do foro privilegiado, mas há aí, então, uma expectativa de que ela possa novamente ser pautada na próxima semana. A gente, sem dúvida, vai acompanhar aqui. Mas eu volto a falar agora sim com o Vitor Ribeiro lá na Rádio Nacional. Vitor, você traz informações para a gente sobre a segunda fase dessa operação de levar venezuelanos que estão em Roraima para outros estados, né? Isso, Mariana. O governo federal iniciou hoje a segunda fase de interiorização de venezuelanos. Cerca de 165 imigrantes devem desembarcar no Aeroporto Internacional de Manaus e de lá, cerca de 60 imigrantes seguem num voo para São Paulo. A iniciativa busca ajudar venezuelanos a procurar novas oportunidades em outras localidades do Brasil. A maioria chega ao país pela cidade de Pacaraima, em Roraima. Todos os imigrantes que aceitam participar da interiorização passam por exames de saúde, são imunizados, abrigados na cidade de destino e acompanhados nos abrigos. A primeira fase da interiorização foi realizada nos dias 5 e 6 de abril, quando 265 venezuelanos foram levados para São Paulo e Cuiabá. Pelas estimativas das autoridades locais e da Casa Civil, cerca de 4 mil venezuelanos ainda estão em Boa Vista, capital de Roraima, e a cobertura completa você acompanha na Agência Brasil, que enviou o nosso colega aqui, Marcelo Brandão, para lá, Mariana.
Obrigada, Vitor Ribeiro. E olha, eu então volto a falar agora com a Daniele Popov. Dani, você tem informações para a gente a respeito das buscas da polícia por novas provas a respeito daquela chacina que aconteceu no Pará, em Pau d'Arco, né? Exatamente. A Polícia Federal faz uma operação em 3 estados em busca de provas relacionadas à chacina de Pau d'Arco, no Pará. A Polícia Federal investiga agora se mais pessoas tiveram participação nos assassinatos e, inclusive, a possibilidade do crime ter sido encomendado. O Ministério Público do Pará já indiciou 17 policiais militares e civis por envolvimento no caso. No dia 24 de maio do ano passado, uma ação policial na fazenda Santa Lúcia, em Pau d'Arco, resultou na morte de 10 trabalhadores rurais. Os policiais alegam que foram recebidos a tiros pelos poceiros, mas a perícia aponta que as vítimas não tinham resíduos de pólvora nas mãos. Os laudos revelaram que alguns dos poceiros foram atingidos com tiros na cabeça, disparados de cima para baixo ou muito próximo. De acordo com a Polícia Federal, ainda não há data para a conclusão das investigações. Mariana, eu volto com você. Obrigada, Daniele Popov. E olha, a gente sempre lembra aqui que essas informações, todas as que você obteve aqui nos Corredores do Poder hoje, você encontra em agenciabrasil.ebc.com.br. Outras manchetes que estão em destaque lá na Agência Brasil hoje, por exemplo, são que a ministra Carmen Lúcia espera conciliação de auxílio moradia de juízes até junho e também que o TRF4 nega pedido de visita de Ciro Gomes ao ex-presidente Lula. Com isso a gente encerra por aqui. Para você, um excelente fim de semana. Até segunda-feira.